Sejam muito bem-vindos aí a mais uma das nossas lives, uma das derradeiras aí do nosso ano de 2022. Na verdade, é mais uma live para a gente fazer um bate-bola aí, a gente poder fazer uma conversa entre eu e vocês. Acho que está sendo bem legal, está sendo muito bacana, a gente está muito feliz aí com a experiência desse canal, né? E tá sendo muito bacana aí toda a interação que a gente está tendo com vocês. Então hoje eu vim aqui fazer uma conversa sobre a amenorreia primária, que acho que é um tema bem interessante, assim, bem bacana, que a gente costuma se deparar, né, no nosso dia a dia. E o objetivo é a gente poder realmente fazer uma discussão juntos aí. Então podem ir me perguntando, podem ir me chamando. Eu vou deixar os comentários ativados, vocês podem ir sempre me chamando aí para a gente poder conversar sobre esse tema. Galera, então assim, a amenorreia primária, primeiro o que é a amenorreia primária, né? É a ausência de menstruação, é aquela paciente que chega para consultar com a gente com queixa de ausência de menstruação, sendo que ela nunca menstruou, né? E a gente vai dividir essa paciente de acordo com a faixa etária. Então a gente vai ter aquela paciente que tem aí os seus 13 anos e não tem nada de desenvolvimento dos caracteres sexuais secundários, que aí a gente vai investigar a amenorreia primária, ou então aquela paciente que tem 15 anos e que tem o desenvolvimento dos caracteres sexuais secundários e que também tem queixa aí de amenorreia primária. A investigação ela vai variar, né, de acordo com a faixa etária. Então você vai investigar a paciente aos 13 anos se ela não tiver nada de desenvolvimento puberal e aos 15 anos se ela já tem aí desenvolvimento puberal. Certo? Então vamos lá, vamos começar falando sobre aquelas pacientes que têm 13 anos, então aquelas adolescentes com 13 anos, que chegam para consultar com amenorreia primária. Então, primeira coisa, gente, sempre tem que examinar a paciente, né? Então, conversa com a paciente, conversa com a mãe, né? Que geralmente é quem acaba trazendo na consulta, e aí a gente vai conversar com essa paciente e vamos examinar essa paciente. A gente vai ver, então, se ela tem desenvolvimento puberal ou não. Lembra que quando não tem o broto mamário, a gente vai dizer que é um M1 de Tanner, e quando não tem pelos pubianos, é um P1 de Tanner. Isso é uma confusão que às vezes gera na prática, né? Muita gente acha que o M1 é quando já começou a desenvolver as mamas, né? Que o M0 seria quando não tem. Não existe M0. É M1 quando não tem nada de mama e P1 quando não tem nada de pelo. Então é aquela menina que tem 13 anos, que não tem nenhum sinal de desenvolvimento puberal e que tem amenorreia primária. Por que eu vou investigar com 13 anos? Porque, na verdade, eu vou estar investigando um atraso do desenvolvimento puberal, né? A amenorreia primária, a menarca, na verdade, é o último evento da puberdade, né? Então, a gente vai estar investigando aí um atraso do desenvolvimento puberal. O que tem que pedir, gente? Muita gente acha que assim, não, nesse caso eu preciso pedir estrogênio para ver se essa paciente já começou a produzir estrogênio. Na verdade, gente, o exame físico já está me dizendo que ela não está produzindo estrogênio, né? Se você examina ela e vê que ela não tem mamas, é porque ela não está produzindo estrogênio, o ovário não está produzindo estrogênio. Então eu sei que ela está hipogonádica, né? Uma adolescente de 13 anos que eu sei que ela está hipogonádica. Então, o que eu preciso pedir? Eu preciso pedir FSH para essa paciente. Eu tenho que dosar gonadotrofinas. Então, a gente vai pedir um FSH e a gente vai ver se o FSH ele é aumentado ou se ele é diminuído. Se você tiver uma paciente que tem um FSH alto, aumentado, né? Então, aquela adolescente, 13 anos, né? Com FSH alto e ela não tem nada de desenvolvimento puberal, escrevam para mim aí, o que vocês acham que ela tem? Então, 13 anos, amenorreia primária, ausência de desenvolvimento puberal, pediu FSH e deu 64, por exemplo, né? O que é que vocês acham que ela tem? Ela tem um hipogonadismo hipergonadotrófico, certo? Por que ela não está desenvolvendo? Por que essa adolescente não está desenvolvendo? O que vocês acham? Bom, se ela tem um hipogonadismo hipergonadotrófico, eu sei, né, que a causa desse atraso no desenvolvimento puberal é insuficiência ovariana, exatamente. Então é uma paciente que definitivamente ela tem aí um ovário que simplesmente cruzou os braços, né? E esse ovário ele não está funcionando. Por isso que a hipófise, coitada, ela está se debruçando ali para produzir aquele monte de FSH e aí então o ovário não está respondendo. Então, com certeza, é uma insuficiência ovariana prematura, né? Que antigamente a gente chamava de falência ovariana precoce. Tem até algumas pessoas que ainda usam esse termo, falência ovariana precoce.
quando você tem, então, aquela menina que tem aí seus 13 anos, ausência de desenvolvimento puberal, amenorreia primária e FSH alto, elevado. Jader, alto acima de quanto? Acima de 25, tá? Isso é importante você saber. Acima de 25, quando o FSH estiver acima de 25, eu tenho aí critério, né, para hipogonadismo hipergonadotrófico. Me responde aí. Quero que vocês me digam o que vocês pediriam para essa adolescente. Então, você fez um diagnóstico de atraso do desenvolvimento puberal aos 13 anos e ela tem um quadro endocrinológico de hipogonadismo hipergonadotrófico. Você sabe que é o ovário que está de braço cruzado ali, que não está produzindo estrogênio, né? E a hipófise, coitada, está se debulhando ali dele mandar FSH. E esse ovário tá ali, bracito cruzado, ó, bracito cruzado porque ele não está produzindo estrogênio. Então me conta aí, o que você pediria para essa paciente? Que exame você pediria para essa paciente para investigar o porquê dessa insuficiência ovariana prematura tão precoce, né? Ela nem chegou, esse ovário nem chegou a produzir qualquer tipo de hormônio e ele já está totalmente insuficiente, né? Ele já está em uma falência total. O que vocês acham que está acontecendo? O que é mais provável que esteja acontecendo? Gente, não esquece disso, ó, isso é bem importante você saber, não só para a vida, mas quem vai prestar prova, a gente que trabalha muito com concurso, com a medicina dos concursos também, né? E isso para a vida também de vocês aí como médicos, como ginecologistas, não esqueçam, olha só. Sempre que você tiver um quadro de hipogonadismo hipergonadotrófico, uma adolescente, né, que está com níveis de FSH compatíveis com uma mulher no climatério, né, numa paciente pós-menopausa, por exemplo, 60, 70, 80 é FSH de mulher no climatério. E você tem uma adolescente que está com um quadro de hipogonadismo hipergonadotrófico. Tem que sempre pensar em problema genético, em alteração genética. E especialmente essas disgenesias gonadais, elas cursam com amenorreia primária. Você tem Turner, por exemplo, que cursa com amenorreia primária, né? Pode também cursar com secundária, pode, mas é bem frequente que curse com amenorreia primária. Você tem disgenesias gonadais puras, como a síndrome de Swyer, por exemplo, né, que é quando a gente tem um cariótipo XY numa paciente que definitivamente tem gônada infita, né, a gônada dela vai ser totalmente infita, e aí a hipófise vai ficar produzindo FSH e LH para tentar estimular esse ovário, e o ovário está infita ali, ele está totalmente não responsivo. Então tem que pedir cariótipo, gente, não esqueçam. Hipogonadismo hipergonadotrófico é igual a cariótipo, certo? Ah, Jader, mas isso sempre, né? Se você está investigando a amenorreia primária, sempre pede cariótipo. É uma enxurrada, gente. Às vezes a gente não se dá conta, mas é uma enxurrada de gente que tem aí uma disgenesia gonadal, às vezes tem uma aneuploidia, às vezes tem algum tipo de alteração genética aí, e que a gente pensa, nossa, mas nunca a pessoa teve nenhum estigma, né? Às vezes, como é que ela tem um Turner e ela não tem estigma nenhum, não tem pescoço alado, implantação baixa dos cabelos? Sim, pode acontecer de você ter um Turner sem estigma nenhum. Então, é importante, sim, você pedir cariótipo quando você estiver frente a um quadro de amenorreia primária numa paciente com hipogonadismo hipergonadotrófico. É o tipo de investigação que não pode deixar passar, né? Ah, mas é complicado, é difícil, né? Pedir cariótipo, às vezes demora muito, ou eu tô num lugar em que é quase que impossível eu pedir um cariótipo. Então deixa eu te dar uma dica para prática. E isso também já caiu em prova, né? Se você não tem disponível aí cariótipo para pedir para uma adolescente com quadro de hipo-hiper, uma coisa que você pode pedir, anota aí, ó, é cromatina sexual. Já ouviu falar nisso? Cromatina sexual é a mesma coisa que corpúsculo de Barr. Lembra disso? Ih, Jader, isso aí a gente estudava lá na biologia, né? Pois é, lembra aquilo que a gente estudava na biologia, cromatina sexual ou corpúsculo de Barr? Na verdade, é BAR, né? Gente, a cromatina sexual é o seguinte, lembra que todo indivíduo que tem cariótipo XX, né? O que acontece? Um X é suficiente. E o outro X, ele geralmente aparece na célula como uma perninha, assim, como se ele tivesse condensado ali na célula. Ele fica como se fosse uma perninha no núcleo, porque um X é suficiente.
A gente até tinha uma regrinha para decorar isso, né? Ah, não, o XX ele é tão suficiente, né? Então, um X só já é suficiente que o outro ele acaba ficando como se fosse uma perninha ali no núcleo. E aí, o que acontece? Se você pedir a cromatina sexual e a paciente tiver uma cromatina sexual, um corpúsculo de Barr, quer dizer que é XX, o cariótipo é XX. Agora, se tiver ausência de cromatina sexual, ausência de corpúsculo de Barr, é porque é XY. Né? Então, a gente vai fazer aí o diagnóstico de Swyer. Então, é uma possibilidade que você tem é pedir a cromatina sexual ou corpúsculo de Barr se você não tem o cariótipo à sua disposição. Certo? Entendido? Então, gente, isso é importante você saber que tem que pedir o cariótipo sempre que você estiver diante de um quadro de hipogonadismo hipergonadotrófico. Tá normal, cariótipo absolutamente normal, aí a gente tem que pensar em outras causas, né? Como doenças autoimunes, vamos pensar em tireoidite de Hashimoto, a gente vai pensar também aí em doença de Addison, que é uma outra possível causa. Pode pensar também em síndrome de Savage, que são aqueles ovários não responsivos às gonadotrofinas, é quando os ovários são resistentes, né, à ação das gonadotrofinas. Então isso tudo a gente pode lembrar, né, aí de diagnosticar caso o cariótipo seja absolutamente normal. Gente, tô sendo claro até aqui? Beleza? Não tô falando nada de grego aqui, né? Se estiver falando grego, vocês me chamem aqui, só me deem um ok se tá sendo claro. Beleza, bem tranquilo. Tá, Jader, mas e quando o FSH dá baixinho, né? Tem aqueles FSH que dão lá, sei lá, dá 2 e pouco, dá 1 e pouco, aqueles FSH bem baixito assim, né? Puxa vida, aí é porque essa hipófise ela tá ali mandando pouquinho FSH para esse ovário. Então, é um quadro de hipogonadismo hipogonadotrófico, né? A causa desse atraso no desenvolvimento puberal é definitivamente central, né? Então, eu tenho um quadro de hipogonadismo hipogonadotrófico, consequentemente, a causa dessa amenorreia é central, né? Ou é hipofisário, ou hipotalâmico. Eu não tenho como saber se é hipofisário ou se é hipotalâmico. Então, nesses casos de hipogonadismo hipogonadotrófico, eu vou ter que pedir um teste de estímulo do GNRH, que é aquele teste que você dosa FSH e LH basais da paciente, estimula, faz pulsos de GNRH endovenosos e você dosa o FSH e o LH depois para ver se teve aumento ou não. Se teve aumento, é porque a hipófise respondeu, certo? Então, aí, nesse caso, a causa do atraso no desenvolvimento puberal definitivamente é hipotalâmica. Agora, se o FSH e o LH continuam os mesmos níveis, você estimulou com o GNRH e continua igual, o problema é hipofisário, né? A hipófise que é o problema. É muito raro a gente ter doenças hipofisárias, né? Que acabem causando aí atraso no desenvolvimento puberal. Geralmente, quando você tem, acaba sendo aí craniofaringioma, né? Síndrome da célula túrcica vazia. Tem uma coisa super rara que é a hipofisite linfocítica, que nem precisa a gente falar nisso, que são coisas bem mais raras. Geralmente, quando você tem um hipo, você pede o teste do GNRH e vai dar estímulo positivo, porque a causa geralmente é hipotalâmica, não é hipofisária. Tá, Jader, mas quais seriam as possíveis causas hipotalâmicas? Presta atenção que isso aqui é bem importante. A gente tem hoje uma enxurrada de adolescentes que são estimuladas, né, a fazer muita atividade física, às vezes é aquela coisa assim, não, mas ela está sendo treinada para ser uma atleta, né? Então elas acabam fazendo muita ginástica, elas acabam fazendo muita, às vezes o balé pode causar isso, né? Às vezes qualquer tipo de esforço, de exercício extenuante faz com que essa paciente tenha um excesso da produção de opioides endógenos, e esses opioides endógenos, eles acabam bloqueando a pulsatilidade do GNRH hipotalâmico. Então ela acaba tendo um bloqueio do eixo hipotálamo, hipófise, ovário, porque definitivamente existe aí um excesso de beta-endorfinas, de opioides endógenos, que bloqueiam a produção hipotalâmica de GNRH. Então, essa paciente acaba fazendo aí um quadro, né, de amenorreia hipotalâmica, né, e isso realmente acaba atrasando o desenvolvimento puberal dessa adolescente. Então, é uma das possíveis causas, em função de esforço físico excessivo. A anorexia também é uma outra possível causa. Lembra que a anorexia, as pacientes com anorexia, elas produzem muito cortisol, que é o hormônio do estresse, e o excesso de cortisol também bloqueia a pulsatilidade do GNRH. Mas atenção, olha só, isso é muito importante você saber. Tem um tipo de alteração que é super
rara de acontecer, mas que muitas vezes a gente pega na vida e que na prova eles adoram perguntar também. Quem está fazendo concurso médico, seja o TEGO ou outro tipo de prova, é importante lembrar. Que é a chamada síndrome de Kallmann, que cursa com quadro de amenorreia hipotalâmica também, de atraso do desenvolvimento puberal de causa hipotalâmica. O que é o Kallmann? Gente, o Kallmann é o seguinte, existe uma falha, na verdade, na migração dos neurônios, que são os neurônios que vão formar o bulbo olfatório. E a origem embriológica desses neurônios é a mesma daqueles neurônios que produzem o GNRH no hipotálamo. Então, esses neurônios eles têm que migrar pela lâmina crivosa, né, na embriologia, na formação ali, e aí eles acabam indo parar lá no bulbo olfatório, e eles têm exatamente a mesma origem embriológica daqueles neurônios que produzem o GNRH no hipotálamo. Então, quando tem essa falha, né, nessa migração desses neurônios, na formação desses neurônios, essa paciente ela não produz os neurônios que vão produzir GNRH no hipotálamo, né? Então ela não tem nada de produção de GNRH e ela também ela não sente o cheiro das coisas. Então ela tem anosmia, né? Todo mundo agora sabe o que é anosmia, porque em função do Covid aí, né, muito tem se falado de anosmia. Na verdade, o Kallmann é isso, é aquela paciente que tem anosmia, ela não sente cheiro das coisas e ela também não tem produção de GNRH. Então, é aquela adolescente que vai cursar com amenorreia primária, ausência total de desenvolvimento puberal aos 13 anos de idade, 13 anos ou mais, né, de idade, e tem que perguntar, gente, sempre que você está diante de uma adolescente que tem ausência de desenvolvimento puberal aos 13 anos, uma das coisas que tem que ser perguntada, né, na anamnese é como é que é para ela sentir o cheiro das coisas. Então pergunta, como é que é para você sentir o cheiro das coisas? Ah, é muito esquisito, eu não sinto, né? Não sinto cheiro de café, não sinto o cheiro das coisas, todo mundo diz e realmente eu nunca senti o cheiro das coisas. Então tem que perguntar se ela tem queixa de anosmia, como é que é para ela sentir o cheiro das coisas. Porque se ela te disser que ela não sente, já começa a te direcionar o seu raciocínio para pensar em síndrome de Kallmann, que é uma causa de amenorreia primária, com ausência de desenvolvimento puberal, e o quadro endocrinológico vai ser de hipogonadismo hipogonadotrófico, porque realmente ela faz aí uma amenorreia, uma ausência de desenvolvimento puberal de causa hipotalâmica. Certo? Beleza, gente? Tô muito endocrinologias aqui, como é que tá? Só vão me dizendo aí se eu tô muito endocrinologias ou não, só me comentem aí se tá tudo ok. Acho que é isso, né? Então, falamos aí das causas de hipogonadismo hipergonadotrófico e de hipogonadismo hipogonadotrófico. Lembrar sempre da síndrome de Kallmann como uma possível causa de atraso de desenvolvimento puberal. Jader, olha só, mais comum do que isso é aquela paciente que chega com 15 anos, é aquela adolescente que chega com 15 anos, amenorreia primária, só que ela tem desenvolvimento puberal. Eu examinei ela e ela tem mama, né? Ela já desenvolveu mama, ela já desenvolveu pelo pubiano, então tá tudo certinho, né? A paciente já desenvolveu tudo, só que assim, não menstrua. Puxa vida. Por que eu não vou investigar ela antes? Por que eu só investigo com 15 anos? Eu só investigo com 15 anos porque lembra que a menarca é o último evento da puberdade, né? Começa pela telarca, depois vem a pubarca, depois vem a menarca. E um pouquinho antes da menarca, mais ou menos 6 meses antes da menarca, elas têm aquele pico do estirão, né, do crescimento, porque acaba tendo aí uma super responsividade, né, aí das epífises ósseas, né, então elas acabam crescendo, tendo aquele pico do estirão 6 meses antes da menarca, mais ou menos, e aí a menarca é o último evento da puberdade. Tem até aquela regrinha para decorar, lembra? TPM, é só lembrar do TPM, T de telarca, P de pubarca, M de menarca. Então, começa pela telarca, depois vem a pubarca, depois vem a menarca. Lembra que a telarca acontece pela ação do estrogênio, do hormônio feminino, a pubarca pela ação dos androgênios, que vem da suprarrenal, né? E a menarca acaba acontecendo, então, em função do estímulo endometrial provocado, né, pelo estrogênio. Tá, beleza, então quer dizer que a menarca é o último evento da puberdade? É, por isso que eu só investigo mais tarde, com 15 anos. Eu dou um tempo para investigar, né, só a partir dos 15 anos. Beleza, agora que entra a maioria dos casos que nós ginecologistas estamos mais frequentemente habituados a receber no nosso dia a dia, nos postos de saúde, nos ambulatórios do nosso consultório. Essas adolescentes, elas vão ter 15 anos, elas têm desenvolvimento puberal e não tiveram a menstruação.
como é que eu vou conduzir esses casos? Gente, precisa examinar bem essas pacientes e fazer uma boa anamnese. Muitas vezes a causa é um ímen perfurado, é uma causa obstrutiva, né? Então eu preciso conversar com ela para ver se ela tem sintomas cíclicos, né? Então tem que perguntar para ela, olha, você chega a ter aquela sensação todos os meses, né, de cólica, chega a ter uma sensação assim de inchaço abdominal, né? Eu tenho, doutor, realmente eu tenho isso sim. Bom, então quer dizer que se ela está tendo cólica ciclicamente, bom, esse útero, ele está produzindo, né, aí sangue menstrual e esse sangue está retido em algum lugar. Eu vou examinar e eu vou ver se esse ímen ele tem, se ele está pérvio ou não, né? Se ela tem um ímen perfurado ou não. Muitas vezes é difícil, né? Às vezes a gente não consegue fazer um diagnóstico assim tão claramente. Então, essas pacientes eu preciso pedir um ultrassom pélvico, né? Você pede um ultrassom pélvico e, claro, se tiver condições, né, disponibilidade de fazer uma ressonância, pode pedir também, né? Então você pode pedir uma ressonância, mas o ultrassom é simples, é barato, né? Fácil da paciente conseguir. Então, o melhor é você pedir um ultrassom para ver se realmente ela tem aí indício de alguma anomalia obstrutiva, que pode ser um ímen perfurado, ou até como eu postei semana passada aqui no GO Papers, um septo vaginal transverso. Muitas vezes elas têm um septo que divide a vagina no meio, né? E aí para baixo não tem nada e para cima tem aquele monte de sangue retido. Ou se for um ímen perfurado, vai ficar tudo retido dentro da vagina. A vagina toda fica preenchida por sangue. Lembra que sangue retido na vagina a gente chama tecnicamente de hematocolpo, né? Hematocolpo é sangue retido na vagina. Acontece por ímen perfurado ou septo vaginal transverso. Mas quando o sangue acumula na vagina, faz um hematocolpo e às vezes chega a acumular lá dentro do útero, também sangue acumulado, parado dentro do útero, a gente chama de hematometra, né? Então são os termos técnicos que a gente usa, né? Hematocolpo, sangue retido dentro da vagina, hematometra, sangue retido dentro do útero. Geralmente, então, a causa acaba sendo por obstrução, ímen perfurado, ou aí num septo vaginal transverso. O exame físico ele vai ser muito sugestivo, mas o que confirma é o exame de imagem, que pode ser um ultrassom ou uma ressonância. Tem aquelas imagens bonitas, né, de ultrassom ou de ressonância, com aquele enorme hematocolpo, assim, que a gente consegue... Eu até posso postar para vocês aqui. Me sinalizem se vocês quiserem, a gente pode postar a imagem de ressonância, que é bem interessante da gente ver o hematocolpo, e naqueles casos que já tem hematometra também eu posso postar aí nos stories para vocês verem. Então, isso fala a favor, né, realmente aí da obstrução. Tá, Jader, mas se não tem nada, né, tá tudo legal ali, né, não tem nada de fator obstrutivo. Bom, gente, aí nós vamos ver se essa paciente tem útero, né? Eu preciso saber se essa paciente tem útero ou não. Então eu vou pedir o exame de imagem, né? Se ela não tem nada de alteração obstrutiva, eu vou pedir um exame de imagem para ver se ela tem útero ou se ela não tem útero. Se a paciente ela tiver útero, se o útero estiver presente, aí eu tenho que ver se a causa, né? A investigação vai ser igual das amenorreias secundárias, né? Eu tenho que excluir gravidez, né, obviamente. Não, mas não tem como, não, eu tenho que excluir gravidez. Muitas vezes vocês podem se surpreender, às vezes a paciente ela pode ter uma gestação sem ainda, né, ter tido a sua menarca, então eu tenho que excluir gravidez, tenho que excluir hipotireoidismo, hiperprolactinemia, né, e aí eu faço toda aquela sequência da investigação das amenorreias secundárias, que vem o teste da progesterona. Muitas vezes elas têm anovulação, né, e por isso que elas ainda não tiveram o primeiro sangramento. Mas, se a Antônia colocou... que bom, obrigado, Antônia. Fico feliz aí com o carinho. Muito obrigado. Obrigado mesmo. Mas assim, se a paciente ela fez o ultrassom, e o ultrassom deu que ela não tem imagem sugestiva de útero. Não tem útero. E aí, o que vocês vão pensar? Me escrevam aí, o que vocês pensariam? Então, quer dizer, ela tem desenvolvimento puberal, tem amenorreia primária, pediu ultrassom, útero ausente. E aí, o que vocês pensariam? Me digam aí, me escrevam aí, o que vocês pensariam? Se tiver útero ausente. Isso, Carla, ou útero ausente ou rudimentar. Boa, excelente. Se tiver o útero ausente ou ainda o útero rudimentar.
Gente, se tiver o útero ausente ou o útero rudimentar, eu tenho que pensar em Rokitansky, né? Uma possibilidade. O Rokitansky é quando você tem aí a ausência de desenvolvimento dos ductos de Miller, que são os paramesonéfricos, né? Então, geralmente o Rokitansky vai dar ou uma genesia uterina total, ou você pode ter um útero extremamente rudimentar, né? Como a Carla colocou ali. Mas eu também posso ter uma paciente com síndrome com algum tipo de disgenesia gonadal XY, seja ela um Morris ou até um Swyer, né? Uma das duas coisas eu posso ter. Então, assim, ó, se você tiver uma paciente com Morris, ela vai ter útero ausente. Elas não têm útero, as pacientes com Morris, né? O útero é ausente e a vagina é super curta e em fundo cego, né? Ela tem só o terço inferior da vagina. E outra coisa que fala muito a favor de Morris também, ainda de clínica, né, é a ausência de pelo. A paciente tem telarca, né, mas ela não tem pubarca. Ou ela tem uma mínima resposta, os pelos são muito ralos, muito escassos. Mas no caso dessa sua paciente, Carla, exatamente isso. Se ela tem um útero e o útero é rudimentar, fala mais a favor da gente pensar em síndrome de Swyer. Porque o que acontece? A síndrome de Swyer, ela tem o desenvolvimento dos ductos de Miller, né? Ela vai ter o desenvolvimento dos paramesonéfricos, e os ovários, na verdade, são gônadas, né? Nem são ovários, são gônadas totalmente em fita, né? São gônadas totalmente disgenéticas, extremamente rudimentares, assim, que mal dá para ver, né? No exame de imagem. E essas pacientes, elas vão ter o cariótipo XY, né? Vai ser XY. Assim como no Morris, que também é XY, né? Ela vai ter o cariótipo também XY. Então, é mais provável que essa sua paciente seja um Swyer, Carla, porque no Morris, elas não vão ter útero, elas não vão ter desenvolvimento de útero. E no Swyer, elas têm desenvolvimento de útero. Então, é bem mais provável que essa sua paciente seja um Swyer. Foi vista a gônada? Foram vistas as gônadas no exame de imagem? Depois me responde aqui se você lembra se foram vistas as gônadas. Eles conseguiram ver se tinha gônadas em tamanho normal ou se eram gônadas ou não visualizadas ou muito rudimentares. Se foram gônadas muito rudimentares, assim, fala mais a favor ainda de Swyer, né? Porque no Morris são testículos, né? Em tamanho de testículos normais. Na verdade, então, gente, quando você tem útero ausente, a conduta é pedir cariótipo. Eu tenho que pedir cariótipo, porque eu posso estar frente a um Rokitansky, né? Assim como eu posso estar frente a um Morris, ou ainda posso estar frente aí a um Swyer, né? Que aí acaba tendo aquele útero mais rudimentar. Então, se o útero for ausente, né, ou rudimentar, eu tenho que pedir aí o cariótipo para saber se é XX ou se é XY, certo? Se for XX, é Rokitansky. Se for XY, aí é um Morris ou ainda pode ser um Swyer, certo? Se as gônadas, elas definitivamente são normais, fala a favor de Morris, né? Se as gônadas, elas são disgenéticas, aí fala a favor de Swyer. Outra coisa, Carla, que fala a favor de Swyer é a ausência de desenvolvimento puberal, né? Os Swyer, elas não têm de onde produzir o estrogênio. E as pacientes com Morris, elas têm de onde produzir o estrogênio, né? Que é a conversão periférica da testosterona. Elas têm muita testosterona em níveis normais para um adolescente do sexo masculino, né? E aí, pela conversão periférica, elas acabam produzindo estrogênio, principalmente as custas de estrona, por isso que elas desenvolvem mamas, né? E as pacientes com Swyer, elas não têm nada de desenvolvimento puberal, porque elas não têm de onde produzir qualquer tipo de esteroide sexual. A gônada é totalmente em fita, né? Ela é braços cruzados. Ó, a Carla respondeu aqui, ó, gônada em fita e FSH de 97, cariótipo XY. Carla, é um Swyer. É bem provável que seja realmente um Swyer essa sua paciente, porque se a gônada é em fita, no Morris a gônada é normal. É um testículo, na verdade, né? É um testículo normofuncionante. Só que a testosterona não tem ação porque as células são irresponsivas à ação da testosterona. Então, essa paciente aí, ela tá realmente com um quadro bem clássico, bem típico de Swyer, de disgenesia gonadal pura, né? Então, são aquelas pacientes que realmente... Ó, vamos ver o que ela colocou aqui, ó. Ela era P2, M2, 16 anos de idade. Geralmente são pacientes que costumam ser P1, M1, assim, mas
a não ser que ela tenha alguma outra fonte, talvez ela tenha tido algum tipo de responsividade, Carla, a algum tipo de esteroide adrenal, né? Mas é mais provável realmente, assim, pelo que você me relatou, que seja um Sulwire, porque no Morris ela não teria útero. Realmente, assim, ela não teria desenvolvimento uterino, né? Porque o que acontece? O testículo no Morris, ele produz o antimilleriano, né? Então ele impede o desenvolvimento dos ductos de Miller. Então, mesmo que seja rudimentar, ela não teria como desenvolver nenhum útero rudimentar, porque o testículo está produzindo o antimilleriano, né? A Sertoli, que é a célula do testículo, está produzindo o antimilleriano. É interessantíssimo o caso, Carla. Fiquei super curioso aí desse caso aí, porque realmente é um caso interessante aí para a gente... o objetivo é esse, né, dessa comunidade ginecológica, é a gente poder realmente discutir esses casos, vocês nos trazerem esses casos, e a gente discutir juntos, né? A gente usar esse ambiente virtual para a gente poder discutir juntos. Imagino que tenha sido muito, muito interessante mesmo a discussão, mas me parece ser um Swire, me parece ser uma disgenesia gonadal pura, né? Pelo relato, assim, e pelos elementos do caso clínico aí, do cenário clínico. Legal, bem interessante, bem interessante. Interessante a gente poder estar junto aí para a gente poder discutir. Acho que é raro, né, da gente ver, mas vocês podem ver que aparece, né? Às vezes nos surpreende, né, quando a gente está atendendo. Eu vou dizer para vocês que eu também recentemente tive uma paciente que um quadro de amenorreia primária, né, que ela já tinha tido aí início de atividade sexual, disse que tinha sido um pouco difícil a atividade sexual. Quando eu fui passar o espéculo, vi que realmente a vagina era fechadinha em fundo do saco, né, e extremamente curta. Aí pedi, então, o exame para a paciente, ela tinha definitivamente ausência total de desenvolvimento do útero, pediu o cariótipo, deu XX, então foi um Rokitansky. Vejam que, assim, não é tão infrequente, às vezes, da gente ver quando a gente está atendendo no dia a dia. Ela falou aqui que a Bia, que é a residente favorita dela, vai escrever o trabalho. Carla e Bia, caso lindíssimo para vocês descreverem, para vocês relatarem. Acho que, assim, bem interessante vocês relatarem esse caso. Acho que isso é importante porque todo mundo aprende, né? É legal a gente discutir, relatar, e é um caso para todo mundo aprender juntos. Então, olha aí, ó, viram que é uma síndrome rara, né? E que foi visto, né? Que elas fizeram aí o diagnóstico da disgenesia gonadal pura. Gente, falei. Tem dúvidas? Como é que vocês estão aí? Tá? Fui claro? Falei grego? Como é que foi? Me digam aí só se... como é que foi essa discussão. Tudo ok? Tudo certo? Beleza? Ficou alguma dúvida? Como é que foi aí? A gente tentou passar por cima aí das amenorreias. O que é mais importante, assim, na investigação, às vezes a gente pega os casos meio que pela metade, assim, né? Mas é importante a gente ter esse raciocínio clínico em mente, né? O raciocínio é esse, você tem que pensar assim, ó, 13 anos, 15 anos, né? Pensar que se ela tem 13 anos, eu vou investigar se ela não está te dando nenhum sinal de estrogenização ainda. Uma adolescente com 13, ela já tem que te dar algum sinal de estrogenização. Se não tem, já tem que começar a investigar, né? A ausência de mamas quer dizer que não tem estrogênio, certo? É isso. E com 15 anos, se ela já tem sinais de estrogenização, ou seja, o exame físico já está te mostrando que ela está estrogenizada, bom, aí então eu vou esperar um pouquinho mais para investigar só com 15, porque ela pode menstruar de 13 a 15 anos. E é bem provável que ela menstrue entre 13 e 15 anos se ela já tem sinais de estar estrogenizada, certo? Agora, se com 15 anos ainda não menstruou, antigamente era 16, né? Agora mudou para 15. Então, importante saber isso. Antigamente tinha que esperar só até 16 anos. E foi visto que não tem muito sentido a gente esperar até 16 anos, porque com 15 anos a maioria das meninas elas já tem que ter menstruado e a gente já tem que investigar, já cai fora da curva, né? Com 15 anos, e a gente precisa investigar o porquê. Então, com 15 anos, a gente vai investigar por que ela ainda não menstruou. Pode ser por uma obstrução, às vezes um ímen perfurado ou um septo transverso, que aí, examinando a paciente e com os indícios da história clínica, ela te diz, não, mas eu tenho cólica, doutor, eu tenho cólica. Toda vez, assim, ó, me dá aquela sensação de ficar mais irritada, as mamas incham, e eu sinto uma cólica horrível, como se eu fosse menstruar, só que não menstrua.
tudo para pensar em ímã perfurado, ou em septo transverso, ou alguma coisa obstrutiva, né? Faz o exame de imagem, ultrassom pélvico ou resso, né? Para ver se realmente tem alguma obstrução, certo? Tá, Jader, mas assim, se ela não tá te dando sintomas de que ela tá ciclando, né? Ela diz assim, não, parece que assim, tem 15 anos, tenho mama, tem pelo pubiano, mas assim, eu não tenho aquele sintoma, né, de cólica, né, que as minhas colegas, as outras amigas ali da escola dizem que tem, né? Bom, então aí nesse caso eu vou pedir o ultrassom para ver se essa paciente tem ou se ela não tem útero. Não tem útero, cariótipo, certo? Tem que fazer o diagnóstico diferencial entre Rokitansky e Morris Rokitansky e Morris, principalmente, né? Se o útero tá, ou ainda um Swire, né? Como foi esse caso aí, bem interessante que a Carla relatou. Ou, se o útero tá presente, gente, o útero tá ali normalzinho, tamanho normal para a idade da paciente, tudo certo, bom, aí eu vou investigar como sendo uma amenorreia secundária, igual a amenorreia secundária. Tem que pedir beta, tem que ver o TSH para ver se ela não tá hipotireoideia, tem que ver se ela não tá hiperprolactinêmica, pedir uma prolactina, né? E se tá tudo normal, já iniciar pelo teste da progesterona. Muitas vezes essas pacientes não ovulam, são anovulatórias, né? Pela própria imaturidade ainda do eixo. E aí, bom, se o teste da progesterona deu positivo, ela sangrou tomando progesterona, é uma imaturidade do eixo, o ciclo tá anovulatório, né? E aí eu vou manejar como tal. Se isso tá incomodando, eu vou passar um anticoncepcional, posso passar um anticoncepcional combinado para paciente, por exemplo, né? E se a anticoncepção ainda for desejada, né, venha calhar. Agora, se ela disser que não está incomodando, bom, a gente vai orientar sobre a imaturidade do eixo e a gente observa mais um pouco, certo? Diagnóstico de SOP eu já posso dar nesse momento, né? Eu já posso dizer, não, você tem SOP, tem ovário policístico? Não, né, gente? A gente tem que esperar aí pelo menos 2 anos aí da menarca para poder depois, então, dizer que é um ovário policístico. Muitas vezes a anovulação, o ciclo anovulatório é só por imaturidade, né? Que é super comum, super frequente nessa faixa etária. Certo? Beleza, gente? Ficou claro? Tudo certo? Obrigado, obrigado, Bruna, Antônia. Que bom que ficou claro, gente. É um tema que realmente envolve muito endocrinologias, né? Eu sempre digo que a GO tem muito disso, né? A gente tem muita interseção com a endócrino, câncer de mama. Quando eu falo de câncer de mama, eu sempre digo que tem muito oncologias, e quando eu falo de amenorreia, tem muito endocrinologias, porque realmente a gente acaba tendo aí uma grande interseção com a endocrinologia, né? E a gente que investiga, né? As pacientes, elas chegam para nós, elas vão chegar para a gente, né? O quadro de amenorreia primária vai chegar para o GO. Então a gente tem que saber, né, os passos da investigação, e o principal, a gente precisa investigar realmente o raciocínio clínico. O principal é o raciocínio clínico, né? A gente tem que lembrar, assim, ó, da linha de raciocínio. Ela tá me dando sinais clínicos de estrogenização, bom, então eu tenho que ir para a questão de ver se não tem obstrução e se tem útero ou não. Se ela tá me dando sinais clínicos de não estrogenização, tem que ver o eixo, né? Então aí você vai ver FSH, pede o FSH para ver se esse eixo tá ativado, né? E se ele tiver ativado, ver onde é que está a falha, né? Se a causa é central, se é hipófise ou hipotálamo, ou se a causa é ovariana, se é uma insuficiência ovariana, né? Se o quadro for de hipogonadismo hipergonadotrófico, é esse ovário que está realmente em falência, né? Em insuficiência, e aí eu vou investigar o porquê disso. Beleza? Obrigado, Stephanie. Que bom que ficou claro, então, gente. Pessoal, então assim, muito obrigado aí pela participação de vocês, fico feliz aí da gente poder ter feito essa discussão, é um tema que eu gosto muito, endocrinologia ginecológica, eu adoro falar, tem muita coisa que dá pra gente falar, gosto muito de falar de hiperprolactinemia, que é um tema super comum, gosto muito de falar de amenorreia secundária, gosto de falar de climatério, gosto de falar de SOP, adoro SOP, né, quem me conhece já das aulas aí sabe que eu adoro falar de SOP, de ovário policístico, acho que é um tema que é super comum, né, a gente vê no dia a dia, e também acho bacana a gente poder fazer live sobre isso, tudo isso já está na nossa lista aí, no nosso radar aí para as próximas. Então, Nath, Natani, nós vamos falar, não temos data ainda, mas a gente vai falar bastante sobre endocrinologia ginecológica, todos esses temas aí vamos falar de todos, vamos sim, Natani, vamos falar de todos eles, acho que é bem legal, bem bacana a gente poder discutir. Puberdade precoce também, acho que é um tema que é super
frequente da gente ver, mais até em concurso, não tanto na vida, mas em concurso, mas acho que é interessante a gente também saber a linha de raciocínio na puberdade precoce quando a gente atender, né? Aquela criança que chega procurando a gente, às vezes procuram a gente, às vezes procuram os pediatras, mas a gente tem que saber, todo médico, na verdade, tem que saber aquela linha de raciocínio, né, da investigação da puberdade precoce também, certo? David, as lives são sempre nas terças-feiras, tá, David? Então, assim, a gente intercala, né? Eu, o Fabiano e a Marina, que somos os editores aqui do GeoPapers, Papers, e a gente vai sempre trazer um tema novo para vocês, sobre ginecologia endócrina, sobre ginecologia geral, sobre especialidade ginecológica e também sobre obstetrícia, né, patologia da gestação, assistência ao parto, todos esses temas que vocês têm visto aí nas lives das terças-feiras. Então sigam nos acompanhando, que a gente vai seguir trazendo novos temas. E podem sugerir temas aí, eu vi que hoje o pessoal sugeriu bastante aí os temas de endócrino, então com certeza a gente já vai anotar aí para o nosso radar, e vocês podem sugerir para as próximas lives também temas de gineco, de obstetrícia também, né? Podem sugerir, que a gente vai ter o maior prazer aí de dividir com vocês. E, gente, última coisa, tragam casos. Adorei, Carlinha, excelente que você trouxe esse caso aí. Tragam casos para a gente discutir juntos. O legal é isso, né? A gente poder usar esses passos para a gente discutir casos, para que realmente a gente tenha uma construção de conhecimento juntos. O bacana da gente ser professor, da gente poder comunicar, né? A especialidade é a gente dividir, a gente aprender junto também. A gente é um eterno aprendiz junto. Então isso é o bacana da nossa profissão. Então tragam casos, porque isso realmente sempre enriquece as nossas discussões.